393. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, o meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, que eu seja mais unido a ti, Jesus. E jamais eu me desvie, pois és meu gozo, minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pela vida alegre seguirei. Mesmo ondas sombra caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Pois se voltares deste céu descendo, sei bem segura a tua mão, Senhor. Contigo irei a tua glória eterna, e gozarei o teu eterno amor. 14. Sublime graça. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, e a mim perdido e cego achou, salvou e a vista deu. De vós temores aflição, a graça me livrou, e doce alívio ao coração. Cristo me otorgou. Se lutas vêm perigosa, se é logo caminhar,
ao santo lar. A Deus então adorarei, ao Rei do céu de luz, e para sempre cantarei da graça de Jesus. Deus amado, nós levamos nossos pensamentos ao Senhor, nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nessa localidade, irmãos e irmãos, nós damos graças agora por estarmos na tua santa presença e glorificar o teu santo nome, em ter salvado junto a um pobre pecador e trazido das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim se diz por Deus, nós te damos graça, oramos também nesse exato momento pela saúde da minha mãe, Senhor Deus esteja restaurando a sua saúde, e os demais irmãos também que estão aqui presentes, que tivessem saúde, necessitando da saúde, seja suprida as nossas necessidades. E oramos também, amado Pai, mediante todos os irmãos, somos a igreja do Senhor, oramos para também lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Sabemos que os problemas que vêm causando nas nossas vidas, os ataques satânicos, Satanás, isso faz com que cause em nós um anseio, uma inquietação. Lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, nossos anseios, e também o Senhor Deus esteja nos protegendo, como o Senhor protege, e nos fortalecendo, como o Senhor fortalece. Contamos com as tuas misericórdias, para que estejamos prontos, mediante a tua palavra, para o dia mau. E é só assim, nas adversidades da vida, nos problemas que aparecem dia após dia, olhando para o Senhor, mediante o Senhor, para que possamos estar firmes e podemos atravessar e romper essas trilhas. Às vezes, amado Deus, nós temos que descer vales, e o vale é muito perigoso, e onde nós temos que anunciar o Evangelho. O Evangelho, dependemos da tua boa mão sobre nós, para que ele seja penetrado no coração das pessoas. Aqui, também, amado Pai Santo, nós estamos reunidos com crianças aqui, oramos por a salvação deles, a compreensão exata do plano da salvação de cada um deles na tua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, amado Deus, e o crescimento espiritual de cada irmão, dedicando-se na tua palavra. Esperamos vir do Senhor a direção, a pregação da tua palavra nessa tarde, deixar nas tuas santas mãos, e contamos com isso, e oramos no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Ultimamente eu tenho estudado sobre vários temas, mas hoje eu gostaria de salientar e pensar juntamente com os irmãos sobre a importância da palavra, certo? E abrir nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119. A importância da palavra, das Escrituras. Porque vivemos em tempos em que há um desprezo muito grande com relação ao que está escrito, em relação à palavra de Deus. E é muito importante nós observar o que está escrito, porque a Bíblia ela é a única regra de fé e conduta para o verdadeiro salvo. E aqui quero pensar mais os irmãos, no livro de Salmos, nós vamos ler vários versículos, talvez vários capítulos, mas acredito que o Espírito Santo estará nos direcionando mediante a Escritura Sagrada e seremos breve em reflexão sobre a importância das Escrituras Sagradas. O livro de Salmos, o capítulo 119, nós encontramos o repartimento desse capítulo, não só o repartimento de versículos, mas encontramos o alfabeto hebraico, dividido em alfabeto hebraico, que vocês podem perceber aí, vai até o 22, né? O capítulo 19, versículo 169, fala entre os 22 do alfabeto hebraico. E esses 22, quando existiu o templo judaico, em cada degrau havia 22 degraus. Em cada degrau era lido uma parte desses versículos, ou dessas partes do alfabeto hebraico. Só uma nota de conhecimento sobre essa questão. E no livro de Salmo 119, na epígrafe fala, não sei nas versões dos irmãos, mas na epígrafe que fala assim: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daqueles que observam. E já começa com Aleph, e aí é a primeira letra do alfabeto hebraico. Eu quero destacar aqui a importância que o salmista dá no versículo, capítulo completo, do 119. Várias vezes vamos encontrar a expressão a tua palavra, na tua palavra. Ou seja, a importância, a ênfase na palavra de Deus é tão grande. Nós podemos observar no livro de Salmos, o capítulo mais grande da Bíblia, vamos dizer assim, que é o Salmo 119, que tem mais versículos da Bíblia, é onde dá mais também importância à palavra de Deus. Talvez seja por isto que é tão longo o livro de Salmos, capítulo 119, que tem 176 versículos. Eu vou destacar alguns versículos aqui. Sobre a importância, e quero pensar mais os irmãos, entre os irmãos, aqui nessa reunião, aqui nesse salão, para nossa reflexão, que o Espírito Santo venha nos conduzir mediante o que está escrito. Livro de Salmos, capítulo 119, e o versículo... Vamos começar do versículo 1. Diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem, que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, possa nos conduzir mediante as Escrituras Sagradas. Amém.
Aqui está falando a palavra bem-aventurado, significa muito feliz, uma pessoa muito cheia de felicidade. E aqui diz, bem-aventurados que trilham caminhos retos. E para nós trilhar caminhos retos, nós temos que observar a palavra de Deus. Porque os nossos próprios caminhos não são tão admirável, tão bom quanto o caminho de Deus. Porque no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos é o caminho de Deus. Por isso que aqui diz, bem-aventurados que trilham caminhos retos. E aí vamos encontrar no livro de Salmos completamente, vamos encontrar vários versículos mostrando a ênfase, a importância de observar a palavra de Deus. A primeira ênfase, a primeira menção da palavra de Deus, pode aparecer em outras expressões no livro de Salmos, capítulo 119, completamente, mas a expressão tua palavra ou na tua palavra vai aparecer várias vezes. Eu quero observar mais os irmãos essa questão. A primeira vez que aparece é versículo 9, que diz assim, como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Está aí, a primeira vez, fala a tua palavra. E aí vem várias outras vezes sobre a ênfase na palavra. E aqui mostra a primeira ênfase sobre a questão da juventude. Como os jovens vão purificar o caminho, o seu caminho. Lembra que nós começamos lendo o versículo 1, que diz, bem-aventurado os que trilham caminhos retos. Então, mas como vamos trilhar um caminho reto se não tem uma bússola, se não tem um objetivo, se não tem algo que nós possamos ver para nós não ficar torto no caminho, tortuoso? E aqui diz, e como vai purificar o jovem o seu caminho? Aqui mostra a condição não só do jovem, mas também a condição de uma pessoa quando segue o seu próprio caminho. E aí o seu caminho fica manchado. E aí como ele vai purificar o seu caminho? Como vai tirar os embaraços do seu caminho? A Escritura deixa claro, observando-o conforme a tua palavra. A palavra conforme significa na mesma medida, do mesmo jeito. Isso fala, os nossos caminhos caracteriza a nossa vida, as nossas atitudes. Como vamos balancear as nossas atitudes? Como vamos saber que o que nós estamos fazendo é certo ou errado? Observando conforme a tua palavra. Colocamos nossas atitudes no mesmo padrão do que está escrito na Escritura. E aí vamos ver se está conforme a palavra, de acordo com a palavra. Se nós, nesses dias atuais, sempre houve a questão da juventude. Se a juventude atentasse para esse versículo aqui, eles, na maioria, se fosse observar conforme a palavra de Deus, havia uma purificação, havia uma limpeza na maioria das atitudes dos conhecidos jovens da atualidade. Porém, por causa do desprezo da palavra que os caminhos continuem sem ser purificados, sem ser limpo. E aqui continue. O versículo 11 fala mais uma vez da importância da ênfase na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a consequência da sequência do caminho que está tortuoso, do caminho que está sujo, sujo de quê? Aqui fala do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a causa de nós dar ênfase à palavra de Deus é para não pecar contra Deus. Essa é a causa principal. O que é pecar? Pecar é errar o alvo, errar o foco. Quando há o erro, muitas vezes é desprezada a palavra. Quando a palavra é colocada em prática, o erro se afasta e fica o que diz a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Continuamos aqui. Versículo 16. Recreia-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Mais uma vez, a ênfase, a importância na palavra de Deus. Aqui é a terceira vez que cita a questão da tua palavra. E aqui está dizendo, eu vou me alegrar, eu vou ficar feliz nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O que acontece quando nós esquecemos da palavra?
há a questão de pecar contra Deus. E há a questão de ficar os nossos caminhos continuar tortuoso, por consequência de esquecer e de não guardar a palavra no coração e também de não colocar nossas atitudes conforme a tua palavra. Veja que uma coisa encaixa na outra. Isso significa a importância da palavra. Cada versículo desse toca profundamente o meu ser, mostrando a importância da própria palavra para nós salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Continue. Versículo 17. Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. O nosso viver diário, queridos irmãos, irmãs, o nosso viver diário é de observar a palavra de Deus. Aqui diz, faz bem ao teu servo, para que viva e observa a tua palavra. É algo muito importante, quando nós estamos aqui nessa terra, observar a palavra de Deus. Continuamos. Agora, o versículo 25 diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Mais uma vez, vivifica-me segundo a tua palavra. Isso mostra, essa questão de segundo a tua palavra, a dependência da palavra de Deus. A dependência de nós estarmos conectados com o que está escrito. Vivifica-me segundo a tua palavra. Estarmos vivos, vivificados, segundo a tua palavra. Ou estar edificado. Estar em pé, a questão, edificado, edifício, vem de edifício. Segundo a tua palavra. Continuamos. Agora, aqui o versículo... versículo 28, está escrito assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu me recordo das passagens do amado Senhor Jesus Cristo, quando ele diz no livro de João, quando ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 16, versículo 33. Então, quando eu me deparo com esse versículo aqui, e da ênfase da palavra, o que é que eu consigo ver? O fortalecimento segundo a palavra de Deus. Porque a nossa vida, ela pode ser dupla. Uma vida física, com trabalhos cotidianos, e também a nossa vida espiritual. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado no deserto, Satanás ofereceu algo físico, algo aparentemente de uma pedra transformar em pães. Capítulo 4, versículo 4 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra também a nossa dependência da parte espiritual da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tristes, estamos abatidos no nosso ser. O que vai nos fortalecer? A palavra de Deus. Aqui diz, segundo a tua palavra. Fortalece-me segundo a tua palavra. Há momentos difíceis em nossa vida que nós enfrentamos. E só a palavra de Deus para nos fortalecer. Porque muitas vezes passamos num problema não é muito físico, mas às vezes o problema é na parte espiritual. E às vezes afeta a parte física. Mas a palavra de Deus nos fortalece. E aí nos dá força para nós prosseguirmos. Aí continue. Vamos para o versículo 41. Diz assim, 41. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. O que eu recordo sobre a questão de segundo a tua palavra, sobre a questão caracterizada nesse versículo de a salvação, no capítulo 7, versículo 38 ao 39 do livro de João, o Senhor Jesus Cristo falou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Essa questão do padrão da salvação, de acordo com a palavra de Deus, é algo fenomenal, algo muito especial, muito bom para nós. Aqui diz,
Ó Senhor, venha sobre mim a tua salvação, a tua misericórdia, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. A salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito. Hoje nós vemos muito desvio do que está escrito em relação à questão soteriológica, isto é, na questão da salvação. Vemos muita atitude, uns crê que é desse jeito, outros crê de outra forma, mas nós temos que crer segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito. As misericórdias de Deus é sobre nós, e a salvação segundo a palavra dele. Isso é, de novo, a questão de segundo significa dependência total da palavra de Deus. Assim como, já dizia uma frase, assim como o nosso corpo precisa de pão, de alimentos físicos, assim nossa alma precisa do que está escrito, para poder nós sobreviver no meio de um mundo cheio de carnalidade. Continuamos. Versículo 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, eu pensando aqui juntamente com os irmãos, a confiança da dependência da palavra de Deus. Havemos hoje muitas pessoas que confrontam um ao outro. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o irmão Paulo, falando sobre a questão dele e também de Apolo, ele deixa claro e falando que não convinha ir além do que estava escrito, para que não viesse assim soberbecer de um contra o outro, um afrontando o outro. Aqui diz, assim terei que responder o que me afronta, pois confio na tua palavra. Se nós confiamos na palavra de Deus, não na palavra de um homem, simplesmente, mas confiar na palavra de Deus, eu acredito que a confiança na palavra de Deus trará muita característica que nos enquadra lá, vai enquadrar nós em um contexto que nós possamos estar na vontade do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos confiando na palavra de Deus. A confiança total significa dependência. Assim como uma criança se joga no braço de um pai ou de uma mãe, assim também a nossa confiança em relação à palavra de Deus estamos entregues. Não importa quem nos afronte, porque nós confiamos na palavra de Deus. Continuamos. Agora vamos para o versículo, sobre a questão da mesma questão da ênfase. O versículo 49. Diz assim: lembra-te da tua palavra, dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Nós estamos esperando, lá o salmista estava esperando uma promessa, talvez terrena, mas nós estamos esperando uma promessa celestial. O nosso reino, como o próprio Senhor Jesus falou no livro de João, não é deste mundo. Nós estamos esperando a promessa do Salvador Jesus Cristo, que em breve vem nos buscar. Lá o salmista estava esperando uma promessa. Nós estamos esperando também, segundo a palavra de Deus. Se alguém tenta nos desanimar a falar alguma coisa, nós estamos esperando na palavra de Deus, não é do homem. E aqui diz claro, lembra da tua palavra, dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Vamos continuar. Versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Sejamos, meus caros irmãos e irmãs, nós todos, dessa mesma ênfase, essa mesma importância no que o salmista estava encaixado aqui nesse contexto. Ele diz, fala de questão de angústia, fala de questão de problemas, mas ele fala depois, porque a tua palavra me vivificou. Anteriormente ele tinha falado, vivifica-me segundo a tua palavra, que ele já fala que a palavra já vivificou. Já levantou, já edificou, já deixou ele em pé, deixou de cabeça erguida, mas é a palavra de Deus. Continuamos. Sobre a ênfase na palavra que o salmista dá. Versículo 57. 57. Eu anotei todos aqui, até agora, a citação de versículo está 10 versículos, que falam sobre a questão da palavra. Versículo 57 diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Que coisa importante ver que o Senhor é a nossa porção também.
seja, o que nós temos de mais fundamental, mais importante em nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Até na questão de nós se reunimos por causa do Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, como eu li no site em inglês, lá nós falamos reunir ao nome do Senhor Jesus, lá eles falam reunido para o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem um significado tanto um quanto o outro, dizendo que a nossa porção é o Senhor Jesus Cristo. A porção da nossa reunião é o Senhor Jesus Cristo. A pessoa que tem a preeminência em todas as coisas, ele também tem na reunião. Aí continue, que observaria a tua palavra. É a questão, meus irmãos, que a Bíblia diz que nós temos que ir de acordo com o que está escrito, como já lemos alguns versículos. Então, nós temos que observar, sim, realmente, pelas palavras de Deus. Continuamos, versículo 58, diz assim: implorei deveras ao teu favor de todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Aqui nós vemos uma aflição no salmista, e sempre nós encontramos a questão da confiança e da dependência dele, a palavra do Senhor. Então, quando você veio, nós olhamos aqui a questão da segundo a tua palavra, é uma confiança, segundo a tua palavra. Continuamos. Agora, 66, o versículo 66, diz assim: Fizeste-me bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. De novo, segundo a tua palavra. Se nós estamos passando aflições, temos que confiar na palavra. Se temos alguma beneficência, alguma misericórdia sobre nós, é segundo a palavra dele também. No versículo 66, segundo a tua palavra. 65. Agora o versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Guardar a palavra vem da mesma questão do versículo 11, sobre a questão aqui que diz, antes de ser afligido, andava errado. Muitas vezes há problema em nossa vida para que nós possamos dar mais atenção à palavra. Veja aí, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. De novo a ênfase, né? Na palavra. Agora vamos para o versículo... o versículo 74. Diz assim: os que te temem, alegre-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Há uma característica singular naqueles que realmente guardam a palavra. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos olhando. Capítulo 12, versículo 1 de livro de Hebreus, lá está escrito que é uma grande nuvem de testemunhas que está nos observando. Há muitos observadores, as pessoas na sociedade, aos anjos, e assim etc. Então, aqui diz que os que te temem, alegre-se quando me viram. Até fala das pessoas que temem. Aqueles que têm o Espírito de Deus, como de Romanos capítulo 8. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqueles que temiam a Deus, quando observavam o salmista, é porque o salmista aqui tinha esperado na palavra. Porque tenho esperado na tua palavra. Será que nós temos esperado na palavra? Continuamos aqui. Agora vamos para o versículo 81. Diz assim: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Talvez a salvação aqui é a salvação física, mas o salmista ainda confiava na palavra. Quando não há uma resposta imediata sobre algo que nós pedimos, ou o que nós estamos esperando, nós temos que continuarmos esperando, confiando, sendo dependente da palavra. Continuamos. Agora, o versículo 89, diz assim:
Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Alguém pode dizer que a Bíblia que nós temos hoje aqui tem isto e aquilo, mas a própria Escritura mostra que a palavra de Deus, ela permanece para sempre no céu. A ênfase da palavra é tão grande que vem desde o céu à terra. Ela permanece para sempre. Então, sendo a palavra do homem se for transgredido, pode haver algum conserto, mas a palavra de Deus, ela permanece no céu para sempre. A origem da palavra de Deus não é humana, aqui apenas, como se fosse algo de papiros, de tinta, como foi escrito no primeiro século, os pergaminhos. Não. A origem da palavra de Deus, ela é do céu. Ela foi numa linguagem humana, para que nós possamos, de alguma maneira, agradar ao Pai, agradar ao Criador. Aqui diz claramente: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aquela mesma palavra que o salmista anteriormente já falou, aquela que ele guardava no coração, aquela que ele observava, aquela que vivificava ele, ela está no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Agora o versículo 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Que coisa! Muito preciosa, muito boa. Ele desviou os pés de todo o caminho mau, só para observar a palavra. Que importância! Todos os coisas, caminho ruim, os pés foi desviado, tirou, para observar a tua palavra. Isso mostra o que, irmãos? E o que nós podemos pensar aqui? Mostra que nós, tem coisas que nós temos que deixar, porque a palavra de Deus não combina com aquelas coisas. Então nós temos que deixar para observar a palavra. E muitos hoje não estão se importando, eles misturam a palavra com coisas que não tem nada a ver com a realidade espiritual de agradar ao Criador, de agradar à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Versículo agora 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Está mostrando que a palavra de Deus tem sabor. Por mais que alguns não considerem, mas a palavra de Deus o salmista aqui considerava como mais doce que o mel. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso mostra que o salmista tinha a lâmpada para os seus pés e tinha luz para o seu caminho. É como um certo irmão falou, é como se fosse o farol alto e o farol baixo. A lâmpada para os pés dele e a luz para o caminho dele. Então a palavra de Deus se encaixa em nossas vidas em momentos fáceis e momentos difíceis. E nesse mundo que nós vivemos de trevas, nós podemos observar as trevas, a carnalidade, as heresias, as negridões dos falsos ensinos. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. E também é uma luz para o nosso caminho, para nós não vir tropeçar ou fazer coisas que não agradam ao Criador. A palavra de Deus nos ilumina. Continuamos. 105. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. De novo, mais uma vez, naquele mesmo gênero da questão de estar com problema, passando dificuldade, mas a palavra de Deus vivificando. Continuamos. Agora o versículo 114. Tu és meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. De novo, espero na tua palavra. Por mais que o Senhor é o refúgio e escudo dele, ele ainda continua esperando pela palavra. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador.
e nós esperamos na palavra dele. Agora o versículo 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Veja que versículo. Nós somos sustentados conforme a palavra de Deus. É um alimento. É um alimento para a nossa vida, para ser sustentado nesse deserto a qual nós vivemos, um deserto de uma caminhada a qual, se não for a palavra de Deus, não teremos luz para o nosso caminho e nem lâmpada para os nossos pés. Então nós não poderemos ser sustentados. Nós tropeçaremos e vamos cair. Porém, a palavra de Deus é o nosso sustento. Agora, o versículo... Vamos para o versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. É um versículo que eu sempre gosto de observar. A explanação da palavra de Deus, ela dá luz, dá entendimento. O que é que dá luz? É algo quando você tem aquela frase que nós falamos sempre, sem sombra de dúvida. A pessoa fala, sem sombra de dúvida. Não tem sombra para dúvida. Ou seja, a dúvida ela é algo obscuro. A palavra de Deus sendo explanada, tira todas as nossas dúvidas, tira toda a sombra para as dúvidas. A exposição da tua palavra dá luz, ou seja, dá entendimento aos simples, ou seja, aqueles que querem realmente. Agora o versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ordena os nossos passos. Veja a questão dos pés, a lâmpada para os pés, e a questão dos pés de não ser ordenado. A questão de ordem é o contrário, é o oposto de desordem. Então, mostra que se nós formos andar fora da palavra, ou desconsiderar o que está escrito, os nossos pés vai ficar desordenado. De todo jeito. Então, o que acontece? Ordeno os meus passos na tua palavra. É a palavra de Deus que ordena como nós devemos fazer, o que deixamos de fazer. O que devemos andar, a nossa atitude. Também fala de atitude. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Porque que os nossos pés, os nossos passos estão desordenados, o pecado se apodera de nós. E nós já morremos para o pecado. Continuamos. Agora, o versículo 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Tem vez, meus caros amigos, irmãos e irmãs, tem vez que eu fico angustiado de ver o povo brincando com a palavra. E aqui, o salmista estava sendo consumido. Aqui está dizendo, o meu zelo me consumiu, porque meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Na verdade, esses tais são inimigos não da pessoa em si, mas eu acredito que eu tenho vários inimigos. Tenho vários inimigos. Mas a maioria desses inimigos são inimigos não de mim, mas da palavra, da verdade. E o zelo da pessoa, a vontade da pessoa, a outra pessoa, conhecer a verdade, seguir o que está escrito, muitas vezes é aquilo que consome a gente por dentro. O povo se esqueceram da palavra. Você não considerar a palavra. Versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Não é a palavra de um homem, está falando, a tua palavra é muito pura. É pura. Vamos para o outro versículo, o versículo 147. Preveni a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Mais uma vez, a tua palavra, a esperança, ou seja, a confiança. 148. Os meus olhos prevaleceram às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Meditar é refletir. O salmista aqui passava a noite, vigílias da noite, acordado, refletindo na escritura, na palavra. Mas ainda, o versículo 154. Plantei a minha causa e livra-me.
Vivifica-me segundo a tua palavra. De novo, segundo a palavra de Deus. Já vai em 25 vezes que ele cita a questão, a tua palavra. Aqui no livro de Salmos, capítulo 119. Isso dá importância, ênfase à palavra. Salmos, agora o versículo 58, 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Está aí os transgressores. Eles não observam a palavra, eles transgridem direto. Direto. E aí aqui diz que o salmista se afligiu. Você fica afligido. Porque não observam a tua palavra. Eles não observam a palavra. Os inimigos da Escritura não observam a palavra. Eles desprezam a palavra. Eles se esquecem da palavra. Versículo 160. A tua palavra é a verdade, desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Desde o princípio. A tua palavra permanece no céu. E desde o princípio é a verdade. Capítulo 17, versículo 17 de João. Santifica-os na verdade, o Senhor Jesus falou. A tua palavra é a verdade. Então, fora da palavra, há a palavra de homens, que pode ser tendenciosa e mentirosas. A palavra de religiões, tendenciosa e mentirosa. Mas a palavra de Deus, ela é pura e a palavra é a verdade. Pronto, acabou. É a verdade. Não tem para onde nós correr. É a verdade, é a palavra. Quer saber a verdade? Queremos saber a verdade? A palavra nos mostra. Porque ela é a verdade. Versículo 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Às vezes há perseguições que parecem que não ter nem causa possível. Né? Não tem nem causa possível. Mas a pessoa é porque está temendo a palavra de Deus. Pode haver muitos inimigos. Parece aparentemente não ter causa, mas é porque você teme a palavra de Deus. Versículo 162. Fogo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Olha, uma grande riqueza, uma grande coisa que ele achou ali, se alegrou nas guerras. Aqui fala a questão da guerra, no contexto de guerra, né, quando havia um grande despojo. E aí ele diz que se alegrava com a palavra. A comparação de algo, uma pessoa está muito alegre. A palavra, ele se alegrava dessa forma. Agora, o versículo 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Isso é muito importante. Nós temos entendimento conforme a palavra, de acordo com a regra da palavra. Porque há muitos entendimentos, há muitos conhecimentos, mas muito deles, na maioria, não é conforme a palavra. É conforme uma religião, é conforme a um tipo de pensamento religioso, mas não é conforme a palavra. Então, é como sempre eu gosto de falar, não importa o que eu penso, o que outra pessoa pensa, o que importa é o que diz a palavra. E aqui o salmista parece que tinha essa questão também. O que importa é entendimento segundo a palavra. Pode adquirir vários cursos de teologia, bacharel, PhD, coisa do tipo assim. Pode ser, quiser adquirir, qualquer pessoa que quiser adquirir, mas tem que ser de acordo com a palavra. Se tem conhecimento, seja de acordo com a palavra. 170. Chega a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Está vendo aí? Segundo a palavra, a ênfase de novo da palavra. 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A minha língua falará da tua palavra. Isso é algo bom, porque o Senhor Jesus Cristo falou no livro de Mateus. O que o coração está cheio, a boca fala em abundância. Então, quando nós se enchemos da palavra, a nossa língua, a nossa boca falará da palavra. Então, nós vemos aqui, esses versículos aqui, 34, 35. Então, deu aqui 36, mais ou menos. 36 da questão da ênfase da palavra. E acredito que essa importância da palavra do Eterno, do Senhor Jesus Cristo, para conosco, é que nós possamos também ter esse exemplo muito bom, o exemplo da palavra, para nós. O exemplo desse servo na questão da palavra, a importância da palavra. Que nós sejamos conhecidos como pessoas que seguem arrisca o que está escrito. Nem que chame nós do que for, nem que chame nós do que quiserem chamar. Mas o importante
é que nós já fomos chamados para serem salvos. E nós somos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos importa. Porque nós confiamos na tua palavra, na palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar aqui o 471. 471. 471. 471. Quando lá do céu descendo para o céu Jesus Voltar e o clarim de Deus a todos proclamar. A chegada desse dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia pela graça